Mais uma terça-feira com vocês, aliás, mais todos os dias da semana, né, Vivi? Porque todo dia é dia de quem age pode. Isso aí, estamos aqui de novo. Mais um episódio inédito nessa nova temporada que eu tô gravando com a Vivi. E hoje a gente tá com mais uma mulher incrível, linda, magra, saudável, que quase não come açúcar. Pensa nisso. Só doce de leite. Inteligentíssima. Ela é a Bianca Gomes. Ela tem formação em pedagogia e letras. Ela é especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem. Ela exerce uma atividade da qual ela, há 13 anos, né, Bianca? Vai me corrigindo se estiver errada. Ela é analista e especialista em perfil comportamental. Ela desenvolve 3 atividades: orientação vocacional, análise de perfil comportamental adultos e adolescentes, ou seja, pai, mãe e os filhos, e mentoria pedagógica. Estamos aqui com a Bianca Gomes. Prazer em receber você. Seja muito bem-vinda. Vocês. O prazer é todo nosso. Estamos empolgadas para essas perguntas, porque tudo leva aos nossos filhos, né, Vivi? Isso aí. Tudo leva aos nossos filhos. E agora nós vamos para a primeira pergunta, que é: por que tantos adolescentes têm dificuldades para escolher uma profissão, mesmo tendo acesso a tantas informações? Então, Vivi, eu acho que primeiro a pressão da família, né? Isso acontece demais. Acho que de uns anos para cá, essa visão em relação à profissão mudou muito, né? A internet está aí para falar. Muitas pessoas hoje acham que não é necessário ter uma formação, né? Cursar, fazer uma faculdade. E acho que aquela ideia, né, de que aquelas carreiras que as pessoas sempre buscavam mais, né, direito, medicina, a medicina ainda está aí forte, mas muitas carreiras já desceram, né, desse ranking. Então, hoje no vestibular, por exemplo, o curso de cinema, por exemplo, está entre os 5 mais concorridos. Mentira. Cinema, Sonho do meu E filho, direito, que sempre foi um curso que estava ali em terceiro, Sim. hoje já está um pouquinho mais lá embaixo, né? Então, primeiro a imaturidade, eu acho que a gente exigir que um adolescente de 17, 18 anos escolha a profissão da vida dele, eu até me emociono muito porque eu faço esse trabalho porque foi a minha maior dor, né? Eu passei por 8 cursos, eu abandonei 8 cursos, Meu Deus. eu fiz vestibular com 16 anos de idade e eu E passou? passava, cursava e largava. Para você ter noção, uma das faculdades foi educação física, eu larguei no 6º período. Então, assim, eu fiz direito, eu fiz administração, eu fiz gestão de RH, eu fiz economia. Então, eu passei por vários momentos muito difíceis na minha vida e também acabou gerando muita dor na minha família. Claro. Né? Para mim foi muito ruim, porque eu tenho um irmão 1 ano mais novo do que eu e ele se formou primeiro que eu. Então, na formatura dele, foi até que eu ouvi minha mãe conversando com meu pai e falou: essa menina nunca vai se formar. E aquilo ficou muito, assim, gravado na minha mente, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia. E eu trabalhei muitos anos em nada que diz respeito ao que eu faço hoje. E por causa de uma situação, eu decidi fazer da minha dor um propósito. E foi o que eu fiz. Foi o momento que eu passei pela análise de perfil comportamental. Eu fiz um curso, eu me aprofundei nisso. E quando o meu resultado saiu, eu descobri exatamente por que eu tinha tanta dúvida. Eu sempre digo que o perfil comportamental, ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida financeira, ele mudou a minha vida emocional, ele mudou a minha vida como ser humano, como mulher, como profissional. Até hoje, meu primeiro teste, né, o que eu fiz, fica na minha cabeceira. Ele tem 13 anos, aquele caderno, e eu consulto aquele caderno até hoje. Então, eu fui entender por que eu gostava de tantas coisas, por que eu tinha afinidade com muitas coisas.
e eu não estava dentro do padrão engessado pela escola, pela sociedade. Eu não aprendia do jeito que a escola dizia que eu tinha que aprender. Então, quando eu desenvolvi esse trabalho, isso para mim é muito mais do que um trabalho. Eu me Sim. emociono porque é a minha história de vida, porque eu me descobri como ser humano e eu hoje ter assim o privilégio de poder levar isso para as famílias, para as crianças. Isso para mim eu acredito, eu abraço isso como um propósito de vida. Porque é algo que, quando você vai fazer a devolutiva com ela, inclusive você deveria fazer, é, você, né, é um baque, assim. Dependendo do que tá ali, eu chorava, e nem foi a minha É, devolutiva, foi a devolutiva da Sofia, tá? É impressionante. Bianca, vamos lá. Próxima pergunta, que a gente está com um monte de curiosidade aqui. O que diferencia um processo de orientação vocacional baseado apenas em testes de um trabalho que também utiliza a análise do perfil comportamental? o que eu desenvolvo, a gente, na nossa época mesmo, a gente fez aquele teste vocacional que a gente tinha afinidades, né, com algumas Isso. áreas. Eu, por exemplo, sempre tive muito horror à área de exatas, nunca gostei muito de matemática. Então, eu já sabia, mesmo sem entender nada sobre isso, que para esse lugar eu não iria. Mas dentro da área, né, que a gente chama de humanas, existem milhões de cursos, né? E o perfil comportamental trouxe esse diferencial para mim, né? O perfil comportamental, ele vai trazer informações sobre você, sobre o seu comportamento, que muitas vezes você nem conhece. Muitas a gente vive no automático no dia a dia, que isso faz parte do nosso perfil. Então, automaticamente você acaba agindo e se comportando de uma forma natural, mas tem outras potencialidades e também as deficiências comportamentais que, para mim, dentro do trabalho que eu desenvolvo, é o que eu foco, porque são as deficiências que afastam a gente da alta performance. As potencialidades a gente vai investir, a gente já sabe que quem é muito comunicativo sabe que é muito comunicativo, sabe que pode usar desse dom, desse talento A seu para favor, né? crescer, mas também tem aquele perfil que, sendo muito comunicativo, ele não tem regra, ele não tem disciplina, e aquilo vai afastá-lo da alta performance. Então, o projeto que eu desenvolvo é um projeto que dura quase 2 meses de orientação vocacional, porque a criança ela sai totalmente aprofundada em quem ela é. Eu busco que essa criança ir para a família, porque o pai tem um perfil, a A mãe mãe tem tem outro outra. perfil. E às vezes aqueles dois perfis são totalmente opostos ao perfil da criança. E a gente, independente do lugar que a gente está ocupando, de pai, de mãe, de mentora, existe um outro ser humano ali que o que é óbvio para mim não vai ser para ele. Uhum. Então, esse papel que eu desenvolvo hoje, até dentro da mentoria, eles me ensinam muito, porque eu tenho que estar no perfil deles. Para mim, eu tenho um perfil muito metódico. Então, ter um caderno organizado, estudar 10 horas por dia, isso para mim é muito É fácil. tipo Pietra, sua filha, né, Vivi? Mas tem outros perfis que 40 minutos eles já estão Uhum. divagando. Eles precisam de gente, eles precisam falar. E como essa criança faz uma prova de vestibular com 7 horas de duração? Então, existem ferramentas, eu trabalho isso com eles, técnicas. Essa criança, por exemplo, eu já começo a perceber qual o número da questão que ela já começa a distrair. Esse momento ela tem que levantar, ela tem que ir ao toalete, ela tem que sair daquele ambiente, ela volta como se a mente tivesse resetada. Já tem aquele perfil que é tão metódico, é o meu, se me tirarem daquele lugar, para eu voltar Uhum. concentrada, eu vou demorar aí uns 15 minutos. Então, eu preciso ficar na prova 7 horas sentada. É. Entende? Caramba, a minha filha precisa ficar 7 horas
foi ao médico porque ela cismou que ela tinha TDAH, porque ela precisava de mais 1 hora. Ela ainda queria um atestado, porque ela não quer 7, ela queria 8, porque 7 não dá tempo. Não dá tempo. E que também tem as deficiências desse perfil. Eu tenho esse perfil, é a pessoa que briga com a questão da prova, ela troca alternativa na hora de passar pro cartão Isso aí. resposta. Gente, muito assim. Ela troca, por quê? Porque ela estuda tanto Isso aí. que Ela já ela acha que questiona, aquilo- será aham. que é só isso mesmo? Isso aí, o 9 dela, ela é aluna 10. O 9 dela é porque ela trocou na hora de marcar. Porque Exatamente. não é, mãe, quando eu olhei ali, não era possível que fosse só isso. Exatamente. Exatamente. É, isso aí. exatamente. Eu tenho, inclusive, uma mentorada que eu obrigo, ela acaba de fazer, eu falo, você não vai trocar. Eu até apliquei um simulado tem umas 3 semanas e ela trocou 10 questões na hora de passar para o cartão resposta e ela errou as 10. Ela tinha Aí. acertado as 10 porque é um perfil questionador. E é um perfil, como ele estuda muito, ele tem uma bagagem, né, teórica boa. Então, quando vem uma prova, não é possível estar caindo logo que eu Isso. estudei. E exige cada décimo. A Pietra Exatamente. já passou, aí teve uma matéria que ela passou com 8 e pouco. Ela não se... Epa, fiz um trabalho com 8 décimos, já fechou, já tá de férias, acabou o ano. Eu tenho que ir na faculdade com ela É isso aí. na segunda-feira, porque ela vai brigar, porque essa semana eu falei, ela não Pelos tinha 8 como ir. décimos que ela Isso não aí. precisa. Acabou. Porque foi ela é 8 décimos. perfeccionista. Não, mas eu Ela- fiz o trabalho. Não é justo eu ter feito esse trabalho. Pedro, você já tá com Exatamente isso. 9, já acabou o ano, você tá com boletim, tá de férias. Eu segunda-feira falo. E é desesperador porque essa Pra criança mim. que não, e essa criança que estuda muito, muitas vezes ela perde vestibular. O que a gente mais escuta dentro dos cursos, né? Fulano está estudando há 4 anos, não é possível. Ele já é Aham. monitor, ele já ensina Sim. e ele perde. Ué, Fica muito ela- nervosa. Não, Então, ela queria passar para uma faculdade que não passou, não foi isso? E Por- ela é Aquela extremamente queria, inteligente. ela não passou. A outra que ela não fazia, que foi muito mais difícil, ela passou em 4º lugar. Inclusive, eu tenho bolsa. Exatamente. Então, às vezes, e isso afeta a estima da criança. Por quê? Ela ouviu a vida inteira e ela sabe que ela estuda, mas ela não perdeu pelo cognitivo. Sim. Ela perdeu pelo comportamento. Sim. Por quê? É uma criança que não tem a menor ideia das deficiências comportamentais dela. Ela é muito boa cognitivamente, mas comportamentalmente ela não se conhece. Então, o que eu mais vejo são pessoas perdendo o vestibular, muito estudiosas, muito inteligentes, porque a parte comportamental ainda não é trabalhada dentro das escolas. E tem até um porquê, né? Um professor que entra numa sala 40 alunos com perfis diferentes Imagina. e o próprio professor não sabe nem o perfil dele. Uhum. Isso aí. Então, assim, ele vai agir dentro da sala conforme o perfil dele. O professor que é brincalhão, ele vai brincar com todo mundo e aquele nerd Uhum. é o que é deixado de Sim, lado. sim. E aquele professor que é extremamente metódico, aquele professor que escreve tudo no quadro, que gosta do silêncio, aquele menino que está lá atrás conversando, que é inteligentíssimo, Não vai nem ele ver. vai ser esquecido. Sim. Porque ele não faz parte dessa forma que criaram a escola de que você tem que copiar tudo, você tem que ficar Senta ali lá na frente. frente. E tem muitos talentos perdidos dentro da escola, muitos. E na mentoria mesmo eu vejo isso, muitos. Como o perfil comportamental influencia a forma como cada adolescente aprende, estuda e reage à pressão de provas e vestibulares? Para mim, eu vou defender isso sempre, cognitivo e comportamental, eles andam juntos. E o cognitivo, eu sempre digo, já é obrigação da criança que está prestando um vestibular, ela tem que aprender aqueles conteúdos que vão ser cobrados, matemática, Sim. química e física. Ou seja, quem realmente quer passar no vestibular, essa pessoa já está fazendo isso. Então, já é mais do que obrigação dela Uhum. fazer. Agora, esse outro lado é um lado pouco conhecido e o que a gente mais vê, a gente fala, a pessoa perdeu pelo emocional. Não é emocional, muitas vezes. Às vezes é a pessoa que não conhece as deficiências dela. Vou dar um exemplo, assim, bem rápido para vocês. Um perfil, por exemplo, que é muito mandão, muito objetivo seu. Sim. Rápido, objetivo. É uma pessoa que não presta atenção em detalhes. É uma pessoa que olhou a questão. Eu estudei isso ontem. Ela não leu o enunciado até o final. Aí tá lá no final, marque a incorreta, ela não viu. Uhum. Porque ela é muito objetiva, ela quer acabar logo. Prática.
prática, então eu estudei e ainda cresce. Nossa, isso eu sei. Mas a prova do vestibular é cheia de distrator, é cheia de Pegadinha. pegadinha. E é o perfil que cai na pegadinha, Sim. né? Aquela criança, por exemplo, que é um outro perfil, ela é extremamente lenta. Ela é lenta para tomar banho, ela é lenta para começar as coisas. Deve ter sido meu marido. Tem 90 questões, ela não consegue fazer naquele tempo, Não. porque o Enem ele já é feito para não dar tempo. Isso E aí. aquele perfil que é mais lento, inseguro, volta 10 vezes no enunciado para olhar se a questão é aquilo mesmo. Quando chega no final da prova, está com 15 questões em branco. Meu Deus. Perde o vestibular. E já tem o outro que é extremamente comunicativo, a Sofia. Uhum. Gosta de gente, gosta de ser feliz, é um perfil feliz. É. Para ele, esse excesso de regra, de horário, isso é uma tortura para eles. Agora, eles não podem passar no vestibular, por incrível que pareça, dentro da minha mentoria, são os mais aprovados. Por quê? Eles sabem que isso é uma deficiência, que eles vão distrair, então eu já sento com eles e falo: você já entendeu que a partir da 12ª questão você já começa, Não ter paciência. levanta e sai da sala. Vai ao toalete, conversa com o fiscal, anda no corredor, volta. Eu tive, inclusive, um mentorado que saiu 18 vezes na prova e ele passou em 8º lugar em Direito, né, na UF, porque ele saiu da prova e ele falou assim, minha mente parecia que ela resetava, porque eu fazia 10 questões, saía, 10 questões, e a criança não sabe que ela é assim. E essa criança, em especial, é o perfil mais difícil para mim, como mentora, Uhum. mas é o que eu mais amo, porque eles ouvem a vida inteira, muitas vezes dentro da família, que eles não vão ser nada, que eles não vão passar em nada, que eles não vão dar certo, que eles só querem saber de festa, que eles só querem saber disso. E é o perfil que, quando ele para e fala assim, isso aqui me atrapalha, ele toma essa consciência, ele voa, porque é um perfil extremamente criativo, inteligente, pensa fora da caixa, é rápido. Ele esqueceu uma fórmula na prova, ele faz de cabeça, ele faz por regra de 3, ele dá o jeito dele para fazer. E é um perfil inteligente. Só que ele não segue essa parte engessada da escola. E abrindo um parêntese aqui, a minha esperança, né, da Sofia Madeira está na Bianca, porque a Sofia fez a orientação vocacional, a análise do perfil comportamental e faz a mentoria com ela. Então, assim, aí eu oro 4h30 da manhã, 5 horas mais ou menos, pela vida da Bianca, pela vida da Sofia, para a gente tentar chegar aí nesse... E uma coisa ressaltar para falar, eu faço isso há muitos anos, né? E isso não é um milagre. Não. Eu vou orientar da melhor forma, mas a execução é deles, né? Tomar consciência, eu sei que eles são muito novinhos, né? E é o que eu busco fazer, sentar, eles me chamam até de general, né? Tem medo de falar com a Bianca. Mas quando eles tomam essa consciência, esse perfil, por exemplo, que ele se olha no espelho, eu até me emociono, porque eu posso e eu vejo aquela criança passar no vestibular, eu choro todos os anos, porque eu me vi muito naquele lugar, né? Eu não sei o que eu quero para minha vida, eu não sei o que eu vou fazer. E hoje, acho que dentro da minha família eu sou uma referência, né? Eu acabei descobrindo bem tarde, eu fui descobrir com 30 anos o que eu queria fazer. E eu criei esse projeto num caderno preto. Eu escrevi esse projeto todo. E hoje eu olhar esse projeto em prática, né, acontecendo, as crianças, os que saíram, já estão na faculdade, me mandam mensagem, me mandam foto da festa. Eu estou estudando o festeiro, eu estou na chopada, mas eu sou nota 10 aqui, sabe? Isso é muito legal. Muito, muito. Bianca, me explica uma coisa. Você também identifica os canais de aprendizagem dos adolescentes. Como que esse conhecimento pode tornar os estudos mais eficientes e facilitar a memorização dos conteúdos? Pois é, quando a gente estuda para uma prova de escola, tem aquele conteúdo determinado, né? Vai cair capítulo tal, tal e tal. Para memorizar é bem mais fácil, diferente do Enem. O Enem são as matérias, os conteúdos todos do ensino médio. E o nosso cérebro tem uma capacidade de armazenamento, né, que não é 100%. E como a gente faz para memorizar cada vez mais aqueles conteúdos? Identificação do perfil, isso já vai dar assim, meio caminho andado.
Mas identificar como você aprende melhor, isso mudou a minha vida. Existem crianças que aprendem ouvindo. Essas crianças, elas não copiam, essas crianças não têm caderno, essas crianças, só o professor está falando, elas gravam aqueles conteúdos, né? Já tem criança que é extremamente sinestésica, ela precisa copiar aquela videoaula que ela pausa, escreve, pausa, sou eu. Uma videoaula de 20 minutos dura 1h30. Porque ela está ali escrevendo, pausa, pausa, escreve, pausa, escreve, pausa, escreve. E tem a criança que é visual. Tem criança que não escreve nada, ela é como se ela tivesse um print do quadro do professor. E essas crianças são engraçadíssimas, porque o visual ele é muito de cor também, dependendo do perfil, se for perfil mais... A Sofia mais influente, são 50 canetas, não é? Tudo colorido. E aí, o que eu faço com esses perfis? Pego cada disciplina, eu boto tudo em matemática, você vai colocar em vermelho. Tudo que é em geografia, você vai colocar em amarelo. E colo tudo pela casa. Essa criança visual cola tudo pela casa. Aí na prova ela vai falar assim, ó, a fórmula estava lá na porta da geladeira. Ela sabe exatamente onde estava. E no caderno dela, se a criança for escrever, se ela tiver uma combinação visual com sinestésica, estava na ponta esquerda do meu caderno escrito em verde. Ela sabe exatamente onde estava, que não tem o menor sentido para o auditivo. A criança que aprende ouvindo, ela não está vendo cor, a entonação do professor, aquele professor que canta música para o auditivo, ele nunca mais esquece. Ele nunca mais esquece. Eu fiz um curso, né, de empresários que tinha um professor, não sei se você lembra dele, que ele só dava aula cantando, ele é até bem famoso, cheguei a tirar foto com ele, só dava aula cantando e tinha um resultado, assim, muito bom. Será que é esse que dá aula lá no curso de vocês? Que eles têm um curso, a Bianca tem um curso junto com o Tassiano, né, de pré-vestibular, que a Sofia tá fazendo pré-vestibular lá também, e vocês deram, acho que o Tassiano deu um curso... que tinha um professor que só Lá dá tem aula. Esse foi até no Fantástico já foi na mas Globo, esse é bem... então ele é bem famoso, esse. Sacramento, ele é bem famoso. Então é ele! É o Eu Sacramento. tenho foto com ele, gente, Ele dá muito aula lá no legal. É curso. física que ele dá? Matemática. Matemática. Ele é Por isso que eu maravilhoso. imaginei que fosse ele. Eu falo pra ele que eu sou fã número 1 dele. Aliás, vou falar pra ele, Sacramento, sou fã número 1. Nossa, Sacramento, acho que deu até aula pra Beatriz João no Objetivo, se eu não me engano. É, no Objetivo, ele dá aula lá também. Lá. Ele é maravilhoso. Que legal. Quais são os erros mais comuns que pais e estudantes cometem durante a preparação para o vestibular? Para mim, assim, dentro do trabalho que eu desenvolvo, para mim é a falta de autoconhecimento. Eu acho que você não entender como você funciona, isso você aprende pelo seu perfil, você não entender as suas deficiências, você não entender as suas potencialidades, isso já vai colocar você num lugar muito ruim. E os pais também, porque muitas vezes os pais não conhecem o próprio perfil. Exato. E às vezes o perfil do pai é totalmente incongruente ao perfil do filho. E o pai e a mãe, a gente, né, a educação é baseada no que você acha que é certo para você. Mas, às vezes, para aquela criança não vai fazer o menor sentido. E como que a gente pode evitar isso? Primeiro, você conhecer como é seu perfil da criança. Né? Eu já tive casos e casos dentro da minha sala de pai ajoelhar e pedir perdão para o filho. Né? Pela forma como estava tratando o filho, porque ele entendeu ali pela análise do perfil que tudo que ele fazia com uma boa intenção, que pai e mãe não vão, né? A maioria não vai fazer de forma intencional ruim, né? Sempre para proteger. Mas estava prejudicando muito a criança. Um pai, por exemplo, que tem o perfil da Bia, que é muito objetivo, direto, pega uma criança extremamente lenta e fica, anda logo com esse banho, anda logo. Essa criança, ela não é movida à pressão, ela fica mais lenta ainda, ela fica mais... Aí é a criança que fica com dor no estômago, que o cabelo cai. E a mãe irritada. E a mãe mais irritada. E não entende. Como ele é tão lento, eu sou tão rápida. Como que demora 20 minutos no banho se eu tomo banho em 5? Mas ela toma banho em 5. Para ele, não que ele esteja correto, mas ele entender também que às vezes esse tempo no vestibular ele vai perder. Sim. Entendeu? É um equilíbrio, porque não existe um perfil melhor do que o outro. Existem as deficiências e as potencialidades. E o que
é mais desesperador, né? Não é todo mundo que quer passar por isso, que você sai de uma zona de conforto. Uhum. É o que eu falo, você tem o direito de pegar o seu teste, eu entrego, né, a Bia sabe, um relatório com 59 páginas. 59 E você vai páginas. escolher se você quer botar dentro da gaveta e continuar fazendo o que você está fazendo e tá tudo bem. Eu acho que cada um tem o seu tempo de Direito de evolução, escolher. né? E fazer o que eu fiz. Né? Eu queria ter conhecido isso na idade deles. Com 16 anos, eu teria sofrido bem menos. Sim. Mas hoje, assim, tudo na minha vida eu pauto dentro do meu perfil. Eu já sei que isso aqui vai ser muito desgastante para mim, que meu perfil tem mais dificuldade para aquilo ali. E tem coisas que eu já sei lidar melhor, né? A gente está em evolução. Eu acho que sempre a gente é ser humano, logicamente eu caio, eu escorrego também, mas hoje é bem mais difícil eu fazer isso. Bem mais. Porque você tá toda ali municiada, né? Exatamente. Bianca, quais transformações você costuma observar nos adolescentes após o processo de orientação? De orientação vocacional, né? Eu vejo muitas transformações, mas é a que eu sempre me emociono, principalmente quem já está na mentoria há muito tempo. Eu tenho gente na mentoria há 4 anos, 3 anos já comigo. É a confiança que eles passam a ter, sabe? É a certeza, esse ano mesmo eu vi crianças que choravam e chegou ali na hora da prova, que teve um vestibular da UERJ, olhou para mim e falou assim: eu vou tirar A. E era uma criança que chorava, que era insegura. Então, eu acho que de tudo que esse projeto traz é a criança se olhar no espelho e ela saber quem ela é. Ela ter a certeza de que ela pode chegar onde ela quiser, que ela pode fazer o que ela quiser. Isso é incrível, Isso é né? incrível. Isso é Isso é incrível. Porque eu incrível. sou prova disso. Eu sempre digo que o meu trabalho é prova do que eu sou. Então, eu acho que é a confiança. Sim. Ela olhar para ela e falar assim: eu sei quem eu sou, eu sei o que me atrapalha, eu sei exatamente aonde eu posso chegar e eu vou chegar, sabe? Não, e o prazer que você tem de despertar isso nesse pré-adolescente, nesse jovem, ou então nessa pessoa que já é madura, porque eu vejo lá no curso que tem pessoas já maduras, Uhum. né? Isso para você também deve ser de uma satisfação pessoal que não dá para qualificar. É assim, é um trabalho muito difícil, Bia, porque comportamento não é igual ao lado cognitivo, que você treina matemática, você fica bom e o comportamento a gente escorrega o tempo todo. Porque tem Uhum. que querer, né, É uma mulher? briga até o seu último dia de vida, né? E você despertar isso numa criança que está em difícil. formação, então quando eu olho eles abrem aquela tela e olham o nome deles lá aprovados, assim, é a primeira conquista deles, mas isso vai impulsioná-los a Sim. tudo que se eu quiser trabalhar naquela empresa, eu Você vou poder. Eu, quando atender um paciente, eu vou saber que aquele paciente não tem um perfil igual ao meu. Às vezes aquele paciente vai marcar uma consulta, ele precisa de 2 horas de consulta, porque ele só quer ali falar. Uhum. Ele não quer ali só tratar a doença dele, né? Eu acho que isso que está faltando hoje nos profissionais é você olhar o outro. Tem gente que vai lá, gente, é muito objetivo. Eu tô com essa doença, como que eu vou resolver isso? Ponto e acabou. Mas tem gente que não, que ela vai ali Fala de tudo, para dos falar de tudo. problemas, do que... Existe um jeito certo de estudar ou cada cérebro aprende de uma forma diferente? Sem dúvidas, cada cérebro aprende de uma forma diferente. Eu acho que a gente sempre diz, né? Ensinar outra pessoa faz você aprender melhor. Isso é fato, né? Você explicar a matéria para alguém, mas você, antes de tudo, entender o seu canal de aprendizagem. Eu sou 83% sinestésica. Tudo meu é caderno, tanto que eu dou caderno para eles, é Aham. folha. Eu posso ter o computador que for, eu tenho que imprimir, eu tenho que ter o livro para ler. Eu não consigo ler livro digital. Eu preciso escrever no livro, eu preciso marcar o livro. E você entender como você funciona melhor, isso é maravilhoso, porque quem diz que tem que ter um caderno? Deixa eu tirar uma dúvida com você. A minha filha parece muito com você nesse termo de. Só que Uhum. tem um diferencial na Pietra que você falou, que eu não vejo nela, que você desistiu 8 vezes. A Pietra tem uma dificuldade de desistir de alguma Mas eu coisa. também. É. Eu sofri muito. Porque ela tem uma dificuldade de desistir, sabe? Tipo assim, até de alguma coisa que ela compra. Ela não Uhum. gostou, mas ela comprou, porque ela tem, sabe? Como é que, sabe? É porque esse Ela se perfil ele não aceita arrepende. errar. Então assim, ela tem uma dificuldade de desistência muito grande.
né? Por conta. E aí você falou pra mim que acho você muito parecida com ela. Como é que você conseguiu desistir 8 vezes? Porque eu não imagino a Petra desistindo de. Porque eu não desistia de uma hora para outra. Você viu, a educação física eu levei 3 anos e meio, né? Mas era uma dor tão grande estar no lugar que eu não queria estar. E na 4ª vez que eu desistia, eu só voltava para casa assim, o que vai ser da minha mãe? Minha mãe sentou e chorou. Não, você reluta, né? Seu perfil é esse, inclusive Não na aceitar vida errar. pessoal também, Eu né? sou muito assim, né? Agora tem uma coisa, quando eu desisto mesmo. É. Aí eu desisto de Eu vez. acredito que ela também seja assim. Eu não sei porque ela não costuma Mas desistir. até isso acontecer é sofrimento. Agora, ela é muito insegura. Ela é muito insegura. Tudo a gente tem que dar o aval. Você acha... É um outro perfil misturado, que é um perfil que precisa sempre de estar alguém Validação. conciliando Principalmente validação. meu. validação. Principalmente, ela precisa da minha validação. É um perfil que... Entendeu? Porque assim, os perfis, eles são combinados, né? Então, esse perfil, por exemplo, que é o perfil estável, é um perfil muito família, ele precisa muito do apoio da família, né? E é um perfil, ele não lida bem com pressão, pressão no sentido de decepcionar a outra pessoa, que ele De jeito nenhum. isso é a morte para ele, né? Então, às vezes, ela tá ali insistindo em algo muito mais para não decepcionar as Eu não pessoas. posso brigar com ela, porque ela isso. chora que parece que o mundo vai acabar. Eu falo, gente, eu nem tô brigando, eu só estou falando com você. Esse perfil é engraçadíssimo. Mas chora de uma tal maneira. Eu sou um perfil mais objetivo e metódico. Eu sou objetivo e metódico. Esse perfil na mentoria, eu tenho vários deles Muito aqui. engraçado. Quando eu falo com uma pessoa que é mais dominante, que é o seu perfil, por que eu tenho que fazer isso? Porque quem manda aqui sou eu e acabou. Você tem que fazer. Se eu falo isso com esse perfil, chora, acabou. Acabou a vida dela. Aí como eu tenho que falar? Olha só, vamos sentar, como é que eu posso te ajudar? Tá muito pesado para você, a gente pode diminuir, jogar para cá. Ele tem que se sentir acolhido. E a professor fala alguma coisa, foi para ela. Às vezes, outro dia mesmo com o perfil, eu falei assim, gente, seu resumo não está bom. chega com a cara desse Bianca não casa. gosta de mim. Eu não falei dela, eu não falei dela. O professor gosta dela, ela é amada. Quando eu fui na escola, professor Viane, a gente tem verdadeira, ela chorava. Quando ela entrou no PB, foi uma pressão muito grande. Então, ela entrou, chorava, porque ela não aceitou um 8, ela não aceitava um 7, ela é muito competitiva. Então, ela entrou com meninas que já estavam lá há 2 anos. E ela veio de um colégio que não era... Minha filha chorava. Eu ia para a escola que parecia que estava morrendo. A escola chegou a pedir para eu deixar ela menos tempo na escola, porque ela se exigia demais. Né? E perfeccionista. E o PB é uma escola que exige que você fique muito, mas ele chegou a pedir para que exige menos, porque ela estava muito preocupada com a saúde mental dela. E ninguém gostava dela. E quando chegou, ela falou assim, Viviane, quando eu pedi para falar com a escola, porque eu estava tendo um problema com ela em casa, que ela chorava muito, ninguém gostava dela, eu fui na escola. Aí ele falou assim, quando falou que você pediu uma reunião com a gente não conseguia nem entender. A gente ficou tão curioso que a já jantou outra reunião. Porque a Petra não dá problema nenhum. Mas é um perfil também que para fora... Tá tudo bem. Isso aí. Agora, no local que ela se sente segura, ela chora, ela é insegura. Eu sou a feia, eu que não te sou. É isso aí. É exatamente. É isso aí. Assim, e essa criança faz isso na hora da prova. Da pressão, ela faz isso. Sofre de verdade. Saia, se acha feia e é linda, né? Aí a gente, com esse perfil mais objetivo, eu, assim, com as crianças, eu morro de rir, que eu olho e falo assim, não é possível que esteja sofrendo por isso. E a gente, né? Mas assim, eu não posso falar isso sobre esse perfil. Mas a gente vira o olho, revira, porque a gente não tá acreditando que aquilo tá acontecendo. Não, é um excesso, assim. Doida. Pra eles é tudo triplicado. Triplicado. Gente, você acredita que essa semana ela perdeu a barca? Perdeu. A barca fechou na hora que ela foi entrar. Ela me ligou, que eu quase peguei meu carro pra ir lá. Eu falei, fala, o que tá acontecendo? A barca fechou. É desesperador, assim. Os amigos atravessaram. E ela ficou. E aí ela ficou. Ok, ela pega a próxima. Parecia que ia morrer. Olha o perfil, pega a próxima, já resolvi. Já tá. Se é minha filha. Eu fiquei pra trás. Isso. E outra coisa, quando ela ia contar pra gente, ela contava chorando. Não. Emocionada. Porque tia Bia. Muito engraçado. E ela é branquinha, então ela vai ficando vermelha. Porque tia Bia, os meus amigos foram. E eu fiquei. Aí você pegou a outra barca, né? Mas eu fiquei sozinha, eu liguei para minha mãe. Mas, gente, eu tava tentando esperar aonde veio o assassino
para poder dar. É isso porque aí. E eu só não peguei no carro pra ir lá, porque eu falei, vai demorar mais do que a E se você não entende o perfil, eu, por exemplo, que tenho perfil igual você, falo, que palhaçada, você tá chorando por causa disso. Aí ela sofre mais ainda. Não, eu agora já entendo que eu convivo com ela há muito exatamente. tempo. Eu sei que Agora você imagina eu tô numa mentoria com 40 crianças. Meu Deus. muito Bianca, engraçado. uma outra curiosidade, né? Assim, e acho que muito de quem tá dentro dessa coisa de querer conhecer os filhos, porque eu acho tão importante quando a gente tem essa visão do querer conhecer, né, os nossos filhos, porque eu conheço meu filho, nem sempre, tá? Nem sempre. Na maioria das vezes conhece não, tá, queridos? O autoconhecimento, ele pode ser o maior diferencial para uma escolha profissional de sucesso? Com certeza, você entender, né, afinidades, potencialidades que você tem, eu não limito uma pessoa, não, a pessoa não pode fazer isso. Mas eu, por exemplo, eu sou uma pessoa metódica. Uhum. Eu sou uma pessoa que eu gosto de regras, eu gosto de planilha. Aí eu vou trabalhar com eventos. Se eu não gosto muito de gente, eu não sou muito comunicativa. Hoje eu aprendi assim, eu trabalho o meu perfil. Zero, né, Bia? Mas Zero, minha filha é zero. é isso aí. Não faz questão de agradar ninguém. Não. Se ela gosta, ela gosta, Não, ok. Mas, eu tenho que gostar, não tem. Não tem. E eu tive um problema agora com ela, porque ela fez, né, Bia, um programa com uma famosa aí. Em uma semana ela ganhou 15, 16 mil seguidores e fãs. Eu fiquei, faz, pelo amor de Deus. Não faz. Uma briga, Dia das Mães, ficou a gente conseguindo Isso é muito falar. legal você falar, porque assim, eu trabalho com isso hoje, eu tô aqui falando, quem olha pra mim, nossa, ela gosta, quem olha meu Instagram, ela gosta, e eu não gosto, mas eu tive que adaptar o meu perfil. É esse conhecimento, eu sei que eu tenho deficiência aqui e eu preciso melhorar isso aqui, porque meu trabalho hoje, quem não trabalha com internet, tá fora. Sim. Olha, né? não quis Sim. fazer Então, sucesso, eu não quis nunca- ficar famosa e a gente querendo que ela ficasse pra gente Pra pegar gente na surfar na onda. onda dela. Um monte de gente entrando no meu, eu ganhei muito seguidor falando, pede a sua filha pra me seguir, eu sou fã isso dela. aí. E ela não quer saber, quer. eu não quero ser. Porque Eu não falava é pra o Bia, perfil. convence ela, eu ligava pra Bia, porque de repente você ela ouve, porque a minha ela não ouve. Convence a ela. Porque não é o perfil da pessoa. Agora, ela também não. Meu caso, eu não preciso também aceitar que o meu perfil não é comunicativo e, E acabou. ponto. Não. Aham. Agora, demanda uma energia que para vocês é natural, Isso aí. entendeu? Aham. Então, o que eu digo, você pode fazer o que você quiser, eu não limito a orientação vocacional, você não pode isso, mas você vai demandar mais energia para esse lugar e você demandar energia 24 horas é muito ruim. Ô, Vivi, vale muito a pena você Levar. fazer, principalmente o do João, enfim, e a da Pietra, e o seu. Você entender. Você falou uma coisa sensacional, sabe por quê? Eu sempre digo que eu queria fazer com os pais primeiro. Não, é muito importante. Porque, pra gente. assim, eles são resultados Sim. dos Da pais, gente. né? Isso aí. Então, às vezes, quando tem um perfil muito parecido, é legal. Mas quando o perfil é oposto, fica muito... Por exemplo, uma mãe que é extremamente metódica com uma filha que é zero disciplinada. Que a mãe gosta de tudo regra, tudo encaixado, tudo, e a criança joga as coisas. É o contrário. A mãe que é assim, né? E ela e eu lá em casa sofro muito com isso, porque É meu diferente. apelido A era Sofia general parece minha filha. e Pietra é minha filha. Porque meu apelido, inclusive, era General, quando ela era da creche. A creche chegou a me chamar uma vez porque ela tirava o sapatinho na creche e as crianças tiravam o sapato assim, pisando e andando. Uhum. Em casa eu ensinava que ela tinha que tirar e botar o pezinho junto um do lado do outro, direita e esquerda assim, ó. Totalmente zero, Sofia. E aí ela fazia isso em casa e fazia na creche. E aí aquela ex-diretora, coordenadora, me chamou e falou, então, mãe, a gente está precisando desconstruir, porque ela tá muito... Ela perde os minutos que ela tem que arrumar o sapatinho. E até hoje eu falo, Sofia, só vai sair de casa quando o quarto estiver arrumado, o banheiro estiver arrumado, não quero maquiagem espalhada. Todas as amigas dela, quando saem lá de casa e que vão almoçar segunda, quarta e sexta para ir para o curso, tem que lavar a louça, enxugar, guardar e depois sair.
Não tem conversa. E para ela isso é legal, porque ela vai aprender a ter regra, mas isso para ela não é natural. Porque o perfil dela não é Não esse. não é. Entendeu? E assim, ela trabalhar numa empresa, por exemplo, que ela vai ter hora, que ela vai ter que entregar relatório dentro do prazo. Esse perfil tem muita dificuldade com isso. E já o da sua filha é capaz de não entregar porque não tá bom ainda. Isso, lá tá Entendeu? tudo Não tá trocado. bom. E é tão perfeccionista, sou eu, que eu não entrego, prefiro não entregar. Para entregar Não, irrita, isso, eu não entrego. Irrita, Entendeu? porque quer fazer 2 vezes. E tudo assim. E a foto, e uma foto? Gente, pra postar uma foto. Essa não ficou boa. Vai ver todos os detalhes do mundo da 200 foto. fotos pra conseguir tirar uma. E agora. E sofre, tá? Não, e eu sofro mais, porque quando chegou agora de aniversário, queria uma máquina G7, a Bam Bam Bam, que essa máquina tira a foto. Mãe, essa máquina, dei um estubo na máquina de aniversário pra ela. Essa máquina, ela tira 100 fotos pra tirar uma. Eu falei, que diferença. Não fazia diferença nenhuma. Você Você tirar, tirar, você vê, é celular. comportamental isso. Entendeu? Eu É gastei um comportamental. dinheirão numa máquina, uma fortuna na máquina pra você fazer a mesma coisa até agora. De dia 6 de junho até hoje, eu vi 2 fotos dessa máquina postada. Olha aí. É isso Entendeu? aí. E nunca tá bom. Nunca Bianca, tá bom. antes da Vivi, tem tantas perguntas, a gente tem tantas coisas para E a gente quer falar dos nossos pra você já dar uma consulta aqui. Mas antes da Vivi fazer a pergunta final aí, eu queria que você falasse livremente sobre como é que a gente tem acesso, os pais, principalmente os pais, têm acesso para fazer um perfil comportamental. Qual a importância de fato para os pais se conhecerem, para poder realmente poder cobrar alguma coisa do seu. Fique livre e dá uma explicação para as pessoas que vão te assistir. Bom, meu trabalho sempre foi feito por indicação, sempre. Isso é uma coisa que eu já estou mudando, né? Meu Instagram, inclusive, era fechado, eu abri ontem, porque sempre permaneceu fechado, mas o perfil comportamental, eu digo, sempre mudou a minha vida e muda a minha vida todos os dias. Todos os dias para buscar uma performance, eu não digo performance de sucesso só na vida, de profissional, é sucesso familiar, é sucesso relacional. Na vida pessoal. Né? E acho que o mais importante de tudo, o sucesso para você. Você se olhar no espelho, você saber que você tem deficiências, que você precisa vigiar dessas deficiências e saber as potencialidades que você tem e que você não tem que ser igual a ninguém. Acho que isso é o que salvou, assim, toda a minha história, que eu vinha perdida, o que eu ia fazer, que eu olhava meu irmão, que é um perfil extremamente estudioso, e ele desde 12 anos dizia que ele ia ser contador, e ele é contador. Caramba. Então, ele já sabia o que ele queria, e eu não sabia nada do que eu queria, né? Então, o perfil comportamental vai fazer você olhar para o seu filho, olhar para as pessoas, para o seu cliente, para a sua família, e acho que para você de outra forma. Você vai se olhar com muito mais amor. A gente hoje tem uma internet que compara, né? A gente se compara o tempo todo, muito culto à estética, muito culto a eu ser igual a alguém, e não existe ninguém igual a você. Existe você do jeito que você é, e tendo que melhorar como todo mundo tem. E eu acho que o perfil comportamental já vai fazer você ter meio caminho andado na sua vida. E a gente, quando olha no espelho, a gente tem orgulho de quem a gente gente sabe o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem de bom. Isso faz a gente mudar a nossa história de vida como mudou a minha. Sim, e a gente... No seu Instagram, que agora é aberto, tá, gente? Agora tá aberto. Que era trancado. Vai lá, não tenho como acessar. Ela não me viu. Você chegou até a divulgar, né? Eu falei, o pessoal, mas como? Porque tá fechado. Você chegou a ligar pro Jonatas? Liguei. Ligou? Liguei então, hoje, inclusive. Estão conversando? Estamos. Ai, que bom. Para poder divulgar toda essa potência, porque ela é uma potência, só que tem esse perfil do... Fechado. Igual a sua filha, fechadíssimo. Igual Pietra. Então, uma foto assim... ainda. Depois que você entra, você acha uma foto. Você leva uma outra, faz um pedido, você leva 3 anos para aceitar, quando você aceita, tem uma foto. Isso aí. Então, a gente vai deixar nas nossas redes, seu Instagram, seu contato telefônico, coisa e tal, porque quem quiser, você ainda consegue encaixar o horário aí nessa sua vida, que é até de madrugada, tá, gente? Domingo trabalhando, fazendo relatório, de domingo a domingo.
Infelizmente, a gente está chegando ao final. Né? Eu quero fazer um monte de perguntas, mas a gente que é mãe, a gente quer perguntar toda hora. Me fala, se você pudesse deixar uma mensagem para um adolescente que ainda está inseguro sobre o futuro profissional, qual seria? Deixa direto aqui. Bom, primeiro, ele entender que ele não é igual a ninguém. Os pais também abraçarem esse autoconhecimento, ele saber que ele tem potencialidades únicas, que ele tem deficiências que precisam ser contornadas, ele entender que ele tem sim afinidades para algumas áreas, mas isso não impossibilita dele fazer coisas que talvez demandassem mais energia. Acho que, acima de tudo, ele não desistir de conquistar as coisas que ele deseja, né? Eu acho que a gente, não só o adolescente, mas o ser humano, a gente veio para evoluir, a gente veio para melhorar, a gente veio para ter empatia. A gente fala tanto de empatia, mas a empatia, ela acontece por meio do autoconhecimento. Eu entender que eu não sou igual a você, que o que é óbvio para mim não vai ser para você, e isso requer muito sacrifício, porque a gente sai da zona de conforto, a gente tem que ter um olhar para o outro que para a gente às vezes não tem o menor sentido, e a gente olhar no espelho e acreditar que a gente pode conquistar tudo que a gente quiser, que o tempo, né, é muito pré-determinado, que a gente tem que se formar com tal idade, que a gente tem que ter uma independência com tal idade, e eu acho que cada um tem seu tempo, e eu sou a prova total disso, né? Eu busquei muito esse tempo, e o tempo apareceu para mim a partir do momento que eu me conheci. Então, eu sempre digo que o perfil comportamental, ele é o propósito da minha vida, é algo ainda muito pouco conhecido, mas eu vou lutar até o último dia da minha vida para poder fazer essa criança olhar no espelho e falar: eu posso, eu consigo, eu não sou igual a ninguém, e eu vim para esse mundo também para olhar para o meu cliente, para o meu paciente, seja lá a profissão que ele escolher, mas ele ter consciência que ele tem um perfil, que o outro também tem um perfil, e tirar performance de talentos que estão muito escondidos aí dentro das casas, dentro das escolas, crianças que muitas vezes ouvem que elas não vão ser nada, e só elas saberem um pouquinho de quem elas são, elas podem chegar assim, aos lugares mais altos, e eu já vi muito isso acontecer aqui dentro da mentoria. Então, esse é o meu recado para vocês. E não só crianças, né? Não só criança. O perfil comportamental eu faço em empresas, eu faço em equipes. Eu acabei de chegar de São Paulo, te falei, eu estava fazendo numa equipe, porque às vezes a gente tem aquele funcionário que a gente quer mandar embora, ele só está no lugar errado. A pessoa que não é comunicativa está numa recepção, recebendo pessoas. Às vezes ele dentro de uma sala, escondido, ele vai performar muito mais do que está ali no público, que não é a demanda do perfil dele. Então, muitos talentos estão dentro das instituições, dentro das empresas, dentro das escolas e até dos professores. Eu acho que saber sobre o perfil que ele tem e que, às vezes, o jeito que ele está ensinando, ele não vai atingir todo mundo, isso mudaria muita coisa dentro da escola, Com certeza. E muda também dentro da nossa casa. Isso é demais. Eu acho que os pais, assim, precisam realmente, acho que você falou uma coisa, eu acho que os pais precisavam fazer primeiro, porque a gente tem muita dificuldade de entender, como você falou aí, se é um problema de malandragem da criança ou se é realmente um problema dela, porque a gente não conhece. É uma deficiência comportamental. Exatamente. Né? A gente não conhece isso. Então, a gente às vezes acha e a gente às vezes fica, isso daí é uma malandragem, isso daí é porque eu não gosto disso, isso daí é porque é lenta demais. Agora, se fosse para uma festa, estava se arrumando rápido, e às vezes a gente está criando um problema maior, porque realmente eu acho que a gente precisava primeiro, eu acho que os pais precisam muito fazer junto com os filhos. A gente vê hoje, né, muitas crianças sendo diagnosticadas com TDAH. Com tudo. E às vezes existe sim criança com TDAH, existe. Eu jamais na minha vida vou criticar ou duvidar de um diagnóstico, eu nem faço isso, mas muitas vezes Não é tem. o perfil comportamental da criança, que falou ela isso é pro meu filho. ativa, ela gosta de gente, ela gosta de falar com as pessoas, ela gosta de abraçar, ela não consegue ficar 7 horas sentado num lugar assistindo aula. E as crianças agora, os mais entendidos, um pouco os mais velhos, eles mesmos já uma desculpa. Isso Eu tenho aí. TDAH. Aí o psiquiatra
psiquiatra do meu filho falou isso pra ele, falou, olha só, eu não vou dizer o que você quer ouvir. Eu vou te estudar para dizer o que você tem. Eu não vou dizer o que você quer. Quantas pessoas estão tomando remédio? Eu não vou te dar uma desculpa pro teu comportamento. Eu não vou fazer isso. Olha, Vivi, a gente saber quem a gente eu acho que é a melhor coisa importante, do mundo, né? muito. E vocês que são mães, né? Isso muda muito a sua visão, não só sobre você entender o seu perfil, Sobre as pessoas. mas o olhar para o seu filho, para o seu marido, para sua família, né? Muitos casamentos acabam por causa de perfil, muitos casamentos, incompatibilidade de perfil, né? Pessoas, às vezes, esse perfil, às vezes, que é muito dominante, se ele não vigiar, ele cai no ego, no narcisismo, e às vezes é a falta do olhar para si, de entender que isso aqui que eu tô fazendo não tá legal, sabe? Isso aqui eu tenho realmente que melhorar. E foi o que eu falei, o mais difícil de tudo, você aceitar que você tem que melhorar. Gente, eu teria mais 28 perguntas para fazer em 5 minutos. Mas a gente precisa encerrar. Com certeza teremos parte 2, parte 3, né? Sim. Porque no final do ano, eu acho que seria muito interessante ela voltar para trazer alguns feedbacks positivos, né? A gente não vai falar de quem... Não é essa a intenção. Mas daquele perfil que, caramba... lutei e conseguiu, e foi. Eu acho que isso é muito positivo, muito até pra gente começar o ano. E as pessoas também entenderem que isso não é um milagre. Não. Né? Isso demanda tempo. Sim. Construção de um comportamento demanda muito tempo. Sim. Mas o pouquinho tempo que a criança já passa Já aqui, ela melhora. já entender que isso aqui eu tenho que vigiar, isso pra mim é muito importante. Isso aí. E pros pais, principalmente, gente. Tá doido. Imagina, para melhorar a vida de um... Gente, foi maravilhoso. Vocês, por favor, sigam a Bianca, sigam o nosso perfil no YouTube, nosso canal, sigam o estúdio aqui onde a gente grava. Um beijo para vocês e até o próximo episódio. Beijo! Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada, Bianca. Obrigada. Muito obrigada. Amamos. Obrigada. Amamos muito, muito.